Muito bem, queridos investidores, e parece que o Bradesco tem feito o seu dever de casa nesse segundo trimestre de 2024, revertendo alguns prejuízos. Vamos conversar aqui rapidinho nesse vídeo simples da análise de resultados agora do segundo trimestre de 2024 e entender o que aconteceu, que o Bradesco deu essa reviravolta e isso animou muitos investidores. Mas para isso a gente precisa entender, primeiramente, como que um banco, afinal de contas, trabalha. Ora, um banco ele trabalha fornecendo crédito. O que é isso? Emprestando dinheiro. Você tem a sua conta corrente lá, você deixa o seu dinheiro guardado, você investe alguns títulos do seu próprio banco lá, ele vai acumulando esse montante de dinheiro, ele rentabiliza esse dinheiro emprestando para outras pessoas com uma taxa de juros que, na maioria dos casos, é extremamente agressiva. Então, esse é o jeito de um banco ganhar dinheiro. Ele empresta esse dinheiro para uma pessoa física, pessoas como nós que queremos comprar algumas coisas, queremos financiar um carro, uma casa, queremos pagar as nossas contas, queremos usar o cartão de crédito. Então, tudo isso ele vai rentabilizando em cima do nosso próprio dinheiro, mas também empresta para grandes empresas. Outra coisa que ele faz também é trabalhar com a parte de seguros, assim como Caixa Seguridade, BB Seguridade, Bradesco Seguridade, tem o seu bracinho que ajuda bastante nos lucros. Mas o que aconteceu então que o Bradesco se tornou um vilão nos últimos trimestres? Isso aconteceu lá para o quarto trimestre de 2022, ali naquela crise um pouquinho relacionado com as Americanas, com aquele bafafá todo que deu com os dados omitidos da Americanas, daquele prejuízo bilionário. O Bradesco tinha emprestado muito dinheiro para as Americanas e isso interferiu bastante. Os investidores não perdoaram e bateram no banco. E o banco, em contrapartida, reportou alguns momentos de menor lucro, uns prejuízozinhos aí. E isso fez o banco perder lucratividade e rentabilidade. Se a gente for analisar aqui, ele se descolou dos seus pares, Banco do Brasil e Itaú, de 2023 em diante, perdendo uma rentabilidade, acumulando menos 36% nos últimos 5 anos de rentabilidade, enquanto o Banco do Brasil foi positivo em quase 50%. Então esse descolamento foi devido a todas essas questões que estavam relacionadas com Americanas. E outra coisa, o Bradesco ele tinha uma linha de crédito muito abrangente, então ele tinha muitos devedores, muita inadimplência, uma carteira bastante bagunçada, uma gerência toda mal gerida, um aplicativo ruim, estava tudo acontecendo de uma maneira que depreciasse esse banco e isso se refletiu nas ações. Com o passar dos trimestres, essas renovações, nova gerência, novos jeitos de se trabalhar, de aprimorar essa carteira de crédito, o Bradesco teve um lucro recorrente de 4,7 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta anual de 4,4%. Para quem estava reportando negativamente, é um ganho em tanto esse que, no momento de crise global, onde todas as ações do Ibovespa performavam negativamente, o Bradesco estava lá subindo como nunca, chegando a mais de 6% em apenas um dia de rentabilidade. Para a gente entender esse segundo trimestre de 2024, vamos dar uma olhada aqui para os números rapidamente, pessoal. Ele reportou nesse segundo trimestre de 2024 um lucro de 4,7 bilhões. Comparado com o primeiro trimestre, aqui de janeiro a abril, foi um aumento de 12%, ou 4,4% de forma anual, comparando o segundo trimestre do ano passado. E isso se deu pelo seu aumento nas suas receitas. Então, quando a gente destrincha essas receitas, que foi de 9,3 bilhões de reais, um aumento de 5% tri a tri, ou de 6,4% anualmente, em termos de receita, ele conseguiu aumentar quase todos os seus indicadores. Ele aumentou as operações de crédito, ele aumentou o número de consórcios, aumentou a administração dos fundos de investimentos, as rendas pelo cartão também, ele conseguiu ter um acréscimozinho. E outra coisa bem importante que ele conseguiu melhorar foi no mercado de capitais e sobre a assessoria financeira, onde teve um aumento anual de 93%. Então, soma-se tudo isso, ele teve uma receita, ou seja, um montante de dinheiro que ele captou 6,4% maior do que o ano passado, somando 9,3 bilhões. Outra coisa que ajudou a questão do banco a ter uma lucratividade mais interessante foi a menor despesa com o PDD, que é a provisão para os devedores duvidosos, aqueles inadimplentes. Então ele conseguiu diminuir um pouquinho essa taxa
de previsão para os inadimplentes, porque afinal de contas o índice de inadimplência, com ele melhorando a escolha para quem que ele empresta o dinheiro, ele performando melhor nisso, ele conseguiu economizar um pouquinho mais de dinheiro, sobrou mais para o lucro, ele não teve que guardar tanto dinheiro para essas provisões. Outra coisa interessante que a gente pode analisar que é sobre a sua carteira de crédito. A carteira de crédito é essa que teve um acréscimo ali de 912 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. Essa carteira, para onde ele tem todos esses clientes, ele conseguiu reverter o número total dessa carteira de crédito, ele conseguiu melhorar as captações para a pessoa física, para as grandes empresas também, que ora havia reportagens negativas, depois para os micros e médios empreendedores, ele também conseguiu um pouquinho emprestar dinheiro com melhor qualidade, melhorando essa carteira de crédito, ele consegue um juros melhor, menos inadimplência, receita melhor, lucro melhor, né? Então essa carteira de crédito foi voltada também para um crescimento das pessoas físicas em 5,7% anualmente, ou para 4,5% em pessoa jurídica, aumentando-se quase todos os indicadores também, tanto para crédito consignado, crédito pessoal, financiamento de veículos, financiamento de imóveis, cartões de crédito, crédito rural aumentou 40% no último ano para a pessoa física, para a pessoa jurídica também 32,3% de aumento. Então toda essa melhora na sua carteira de crédito, ou seja, para onde ele tem emprestado o dinheiro, vem ajudando o banco a performar positivamente. Outra coisa que é muito interessante é a parte de seguros, que dá uma segurada nos seus lucros. 2,2 bilhões na sua carteira de seguros, previdência e capitalização. Claro que um pouquinho menor do que o ano passado, não ajudou tanto a segurar assim, mas, querendo ou não, foi um lucro de 2,2 bilhões. Então, ele tem trabalhado fortemente nessas previsões para poder fazer um seguro muito bem feito, e o que ajudou também nessas questões de melhora da sua lucratividade foi que a inadimplência de 90 dias diminuiu bastante. Então, se diminuir essa inadimplência, o PDD pode ser um pouquinho menor e sobra mais para a lucratividade do banco, né? Tanto para as pessoas físicas quanto para o microempreendedor. A gente viu que teve um pico em setembro do ano passado de 7,2% para as microempresas e de 6,7% para a pessoa física. Então, com esse melhor ajuste na gerência do banco, em escolher melhor onde ele empresta o crédito, o banco conseguiu performar melhor do que o ano passado. Outra coisa que ajudou muito foi que o banco tem melhorado a sua interatividade com o aplicativo, se tornando um pouco mais atual. Era um banco muito ultrapassado em termos de aplicativos, e as pessoas têm mais facilidade agora de operar crédito no aplicativo. Isso facilita a rentabilidade do banco. Então, para você que tem as ações aí, para você que investe em Bradesco, ou que está planejando investir em Bradesco, o retorno que ele nos dá, ou o retorno que ele dá aos acionistas, são, primeiro, que ele hoje cotado a um preço-lucro de 7,6 PL, né, o preço-lucro, então está um preço atrativo. Você coloca R$1.000 hoje, em 7 anos você vai rever esse dinheiro todo ali com forma de proventos, juros sobre capital próprio, valorização das suas ações. Ele tem um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, ele está mais barato do que a própria empresa custa. É bem atrativo para os investidores. Outra coisa, paga atualmente pelo valor da cotação um dividend yield de 10,6%, com um payout em média de 63%. Então, todas essas mudanças que foram positivas culminou para essa rentabilidade um pouco melhor. Claro que ainda há um longo caminho pela frente para Bradesco percorrer, mas olhando o guidance, indicador para onde o banco tende a querer ir no futuro, é melhorar sua carteira de crédito expandida, é melhorar sua margem financeira, os PDDs trabalharem com uma margem um pouco mais interessante, as receitas pelas prestações de serviço também têm um range melhor, diminuir um pouquinho as suas despesas operacionais e com isso ter uma rentabilidade melhor. Há ainda um espaço para Bradesco crescer bastante, melhorando essa carteira de crédito. É claro que é um banco grande, é um banco muito importante, mas em termos de indicadores, depende da sua carteira de investimento estar ou não exposto a Bradesco. Talvez uma carteira mais tática, onde você aproveita aquela cotação que estava mais baixa, ou numa carteira bem a longo prazo também, onde você vai esquecer dessas ações aí para poder colocar na sua rentabilidade por dividendos. Então fica a seu critério. Eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido se nortear um pouquinho melhor para tomar suas próprias decisões. Eu
particularmente prefiro outros bancos que estão mais atrativos e se modernizando mais, como o Banco do Brasil, o Banco ABC, que é uma small cap também bem interessante, com quase os mesmos indicadores do Banco do Brasil. Fica aqui a escolha. Você acompanhando o vídeo aqui, você vai ver uma análise do Banco ABC, que faz parte da carteira do canal, e a gente investe aqui nesse banco, tá? Então, resumindo o Bradesco aqui no nosso final, é o seguinte: o banco ele tem modificado a sua estrutura para se tornar mais competitivo e analisar mais as políticas de crédito onde ele emite, e com isso houve melhora no retorno, com bons lucros e receita crescente. Porém, o ROI, apesar de positivo, ainda é bem discreto em comparação com os outros bancos. Há um longo caminho, porém positivo, tá, pessoal? E assim como o vídeo foi positivamente, eu quero que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo e você recebe ele aí prontamente, bem atualizado aqui, com todas as novidades do mercado de renda variável, tá, pessoal? Comenta para mim se você tem Bradesco na sua carteira, o que você tem feito com as suas ações do Bradesco. Eu quero muito saber e responder o seu comentário com todo carinho e educação que eu puder. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, eu te vejo num próximo vídeo.